Meus irmãos, boa tarde, paz do Senhor Jesus. Eu queria deixar aqui uma palavra para nossa meditação. A gente, diante de alguns textos que é muito emblemático, tem muita discrepância com alguns textos da Bíblia, entre os estudiosos e entre aqueles que não procuram meditar, examinar a palavra de Deus com humildade, simplicidade, temor e tremor. Então as pessoas, diante de alguns fatos, de alguns relatos bíblicos, as pessoas procuram argumento. Quero meditar juntamente com você a respeito de um episódio de um juiz chamado Jefité, filho de Gileade. Foi um dos juízes em Israel. Você vê aí muitos estudiosos e as pessoas argumentar se ele realmente sacrificou a filha, se não sacrificou, porque ele aparece lá na Galeria dos Heróis da Fé. Lembre-se que na Galeria dos Heróis da Fé vai aparecer também Raabe, uma mulher que vivia uma vida de prostituição. Após Josué resgatá-la por causa de um voto que fez, então ela foi libertada da sua vida de prostituição. A gente vê Davi, que para mim foi um dos que mais cometeu atrocidade, um homem segundo o coração de Deus, matar, forjar. E olha, Moisés também foi um assassino. Davi mandou matar, Davi adulterou. E você vai encontrar Sansão. Olha, você vai encontrar tantos outros personagens, não porque eles tiveram assim, foram homens de vida santa, foram homens de vida exemplar, mas foram homens que alcançaram testemunho, e diz bem claro Hebreus 11, por causa da sua fé em Deus. Esse é o relato. Mas não porque eles foram perfeitos, não porque está lá o testemunho dele, porque foram homens que andou do começo ao fim com a vida exemplar diante de Deus. Não é essa a ideia. A ideia foi que eles andou, com testemunho de fé diante de Deus naquilo que era o propósito de Deus para aquele fim. E a gente lendo aqui a Bíblia, a história de Jefité, alguém diz, não, mas porque Jefité era um homem que conhecia de geografia e que Deus não aceita sacrifício humano, porque inventa tanto argumento, sendo que não foi Deus que pediu sacrifício para ele. Deus jamais aceitou ou aceitará sacrifício humano. Agora as pessoas questionam porque ela foi entregada como voto para viver virgem. Isso é uma grande mentira. No tempo de Jefité não tinha templo. Era simplesmente um tabernáculo. O templo foi erguido por Salomão. Nos dias de Jefité, o povo andava sem lei. O povo vivia em anarquia. A palavra certa é essa. O povo vivia em anarquia. Era um povo que não tinha lei, era um povo que fazia aquilo que dava na cabeça. O tempo dos juízes era um tempo de um povo conturbado, muito conturbado, o tempo dos juízes. Então você vai encontrar muitos episódios. Que diria de Manassés? Um rei de Israel queimou seus filhos ao fogo a Moloque. Josué, quando foi conquistar a terra também, o rei que foi combater com ele sacrificou seu filho em cima do muro
e você vai encontrar Jeroboão, sabe? Roboão, sacrificando seus filhos a deuses estranhos. Você vai ver no capítulo 14, a partir do versículo 25, quando Josué fez um pacto com os Gebionitas, Saul descumpre esse pacto, e aí eles matam os Gebionitas, tá certo? Nos dias de Davi, vem uma praga sobre a terra. Davi foi, orou ao Senhor, perguntou por qual causa era aquela praga. O Senhor disse, foi por causa do Gebionita que Saul matou. Davi foi e perguntou ao Gebionita, qual é o preço? Ele falou, não tem preço não quero dinheiro. Eu quero que você me dê 7 filhos de Saul, para nós o sacrificar ao Senhor. E eles sacrificaram os filhos perante o Senhor, e o Senhor tirou as mãos, tirou acesso à praga sobre Israel. Então isso é fato. Agora, querer argumentar se ele sacrificou ou não, irmão, isso é simples. Isso é coisa muito simples de resolver. Pegue o texto hebraico, pegue uma gramática hebraica, vá na raiz, procura a raiz da palavra. Se realmente Jefité não sacrificou a sua filha, porque as moças, então, iam lamentar. Lamentar era chorar, lamento era por morto. Você nunca viu ninguém lamentar por pessoas vivas. Aí alguém diz, não, é porque ela não teve filho. Meu irmão, Abel também não teve filho, está nos heróis da fé também, que o sangue de Abel clama. E alguns dizem que o sangue de Abel clama por ele não deixar descendência. Capítulo 38 também de Gênesis, quando foi para Onã suscitar a filha Tamar, para o nome do morto, que eles não quiseram também, Deus o matou os dois. Porque quando era na hora de ejacular dentro da mulher, de ter a relação de ele ejacular no ventre da mulher, jogavam fora. Deus o matou. Então, tantos homens morreram sem deixar descendência, tantas mulheres viveram sem ter descendência e não foi entregada por templo, não foi chorada, lamentar a memória. Ah, não, porque as mulheres em Israel foi chorar, lamentar por virgindade. Onde é que você me arruma outro texto? Faça o link. Então, para você provar a sua teoria que está certa, você tem que pegar um outro texto, um único texto, tá certo? De um outro personagem que ela ficou virgem e as pessoas fez um costume para ir lamentar. Lamenta é porque ele já morreu. Procura o texto hebraico, vá na raiz do problema. Procura lá o texto hebraico para você ser esse lamento. Foi porque ela ficou virgem. Agora vem cá, faça um link, procure em qualquer outro texto da Bíblia. Samuel também foi entregue também como um voto, tá certo? Como um voto ele foi entregue também. Samuel casou. Sansão também casou, tá certo? E não diz o relato que Sansão teve filho também, tá certo? Que eu me lembre, até onde eu sei, Sansão também morreu e não deixou descendente. Que eu me lembre, não teve filho também. Agora as pessoas querem arrumar, entendeu? Chifre na cabeça de cavalo. Ah, será, meu amigo? Deus não pediu. Deus não pediu sacrifício para ele. Ele que disse, se eu for e o Senhor entregar os meus inimigos em minhas mãos e eu voltar em paz, a primeira coisa que saindo da porta da minha casa, eu oferecerei ao Senhor em holocausto. Então vá na palavra hebraica, vá na raiz, não deixe ninguém me induzir. E procure lá o que é holocausto, tá certo? E diz que depois de 2 meses, que a filha dele pediu para ir chorar sua virgindade, ele pegou e cumpriu, está escrito, cumpriu com o voto que fez. O voto que fez, ele não fez voto de entregar para o templo, não fez voto de entregar para o Senhor. Se fosse um animal, ele não ia dizer também assim, esse animal vou entregar como se ele vai ficar aqui para ninguém usar mais. Esse cavalo vai ficar aqui, ninguém nunca mais monta nele. Essa mula, ninguém nunca mais monta nele. Essa vaca aqui, não foi isso que ele disse. Ele falou tanto o animal como o que ele falou foi em holocausto. Então, o artigo ali está definido, o artigo não está indefinido. Então não adianta as pessoas querem argumentar, dizer, ah não, é porque em Israel tinha uma lei que não deveria, né, fazer sacrifício humano, que Deus não aceitaria. Ô meu irmão, tinha várias leis em Israel que o povo nunca cumpriu. Tinha uma lei específica em Israel, Deus decretou, Deus ordenou que o rei não tivesse muitas mulheres,
que o rei não tivesse muitos carros. Existiam várias leis específicas em Israel que eles nunca cumpriram. Nunca cumpriu. Israel foi para o cativeiro por não cumprir a lei de guardar as semanas de ano. Então, existia muitas leis em Israel que o povo não cumpriu. E por que só essa o povo ia guardar? Existia tantas outras leis que o povo quebrou descaradamente, o povo descumpriu, e só essa o povo não ia cumprir. Na fome, no capítulo 6 de 2 Reis, o povo comia os seus filhos. Naquela fome no cerco, o povo comia os seus filhos, cozinhava e comia, o povo virou canibal. Se você lê Lamentações de Jeremias, lá está lá, as mulheres coziam os seus próprios filhos. Então você vem dizer para mim que porque Jefité conhecia as leis, que Jefité conhecia o Deus de Israel, que ele não poderia ter feito isso. Meu irmão, isso aí é conversa de carochinha. Isso aí é ideia de quem não lê a Bíblia com humildade e com coerência. Se você lê a Bíblia com humildade e com coerência, você vai ver que não somente eles não cumpriam com aquilo que Deus falou, então qual foi a razão de Deus enviar o povo para o cativeiro? Por quê? Porque descumpriu as ordenanças de Deus. Então por que foi que Deus mandou as pragas, mandou peste, mandou tanta desgraça? Porque o povo não cumpria com a sua lei. E por que só Jefité deixou de não cumprir? Ora, meu irmão, por favor, isso é incoerência, tá bom? Deus abençoe, uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos.